Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos continuar a explicação sobre o estudo da função e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Funções, estudo da função, segunda parte. A imagem de uma função. Como você já percebeu, uma função f fica determinada quando conhecemos seu domínio, d de f, seu contradomínio, cd de f, e a lei que associa elementos x do domínio a elementos y do contradomínio. Vamos agora destacar um subconjunto importante do contradomínio de f. Esse subconjunto, denominado imagem de f, é indicado por im de f, e ele é formado pelos elementos do contradomínio, que são de fato imagens de elementos do domínio. Então, por exemplo, no diagrama seguinte. Então aqui nós temos um diagrama onde nós temos ali o domínio de f, o outro que é o contradomínio de f, e aí nós temos uma relação que o A ele liga com o M, o B ele liga com o N, o C liga também com o N e o D liga com o P. Então esse conjunto formado ali, que foram os que receberam as flechas do domínio, ele é a imagem de f. Então os três elementos ali, M, N e P, ele é a imagem de f e essa imagem de f, ela pertence ao contradomínio de f. Então, a imagem de f, ela é formada pelos elementos m, n e p. Observe que q e r, eles não são extremidades de flecha, ou seja, aqui o q e o r, eles fazem parte do contradomínio, mas eles não são imagem do domínio, pois eles não recebem nenhuma flecha dos elementos do domínio de f. Então, para esse diagrama, nós temos a imagem de f, que são os elementos m, n e p, sendo que f é uma função de a em b, sua imagem é o conjunto im de f dos elementos y, que pertence a b, para os quais existe o x, que pertence a a, tal que o par ordenado x e y, ele pertence a f, a função. Exemplos. 1. Para os conjuntos a, cujos elementos são 0, 1 e 2, b, cujos elementos são 1, 2, 3, 4 e 5. E para a função f de a em b, definida por f de x igual a x mais 1, temos. Então, f de 0 vai ser igual a 0 mais 1, que vai ser igual a 1. F de 1, que vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. F de 2, que vai ser igual a 2 mais 1, é igual a 3. Então, aqui nós temos os três elementos de a, 0, 1 e 2. E aqui nós temos o resultado do f de 0, do f de 1 e f de 2. Então, f de 0 é igual a 1, f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 3. Então, aqui nós temos o diagrama. Vamos fazer ali o relacionamento, então, 0 com 1, f de 0 ligado ao 1. O f de 1 vai ser ligado ao 2, o f de 2 vai ser ligado ao 3. Então, aqui nós temos a imagem de f, que são os elementos 1, 2 e 3. Nós temos aqui o domínio, que é o conjunto A, o contradomínio, que é o conjunto B, cujos elementos 1, 2, 3, 4 e 5 compõem o contradomínio, e a imagem de f, que é o 1, 2 e 3. Então, ali o domínio de f vai ser igual ao conjunto A, que é 0, 1 e 2. O contradomínio de f vai ser igual ao conjunto B, que são os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e a imagem de f vão ser os elementos 1, 2 e 3. Exemplo 2. Para a função f dada pelo diagrama seguinte, temos que a imagem de f é igual a 1. Então aqui nós temos o diagrama, onde todos os elementos do domínio, eles ligam apenas ao elemento 1. Então ali o 0 manda uma flecha para o 1, o menos 1 manda uma flecha para o 1, e o 2 manda uma flecha para o 1. Então aqui nós temos o domínio 0, menos 1 e 2, o contradomínio 1, 3 e 5, e a imagem de f, que é o 1. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver os exercícios. Assim que você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Para a função f definida pelo diagrama seguinte, assinale verdadeiro ou falso. Então a letra A. F de 2 é igual a f de 3? Então aqui nós temos o seguinte, que o f de 2 vai ser igual a menos 2. Pois aqui o f de 2 ele está mandando uma seta, uma flecha para o menos 2. E o f de 3 ele também está mandando uma flecha para o menos 2. Logo, nós temos que f de 2 é igual a f de 3, portanto, é verdadeiro. Letra B.
ele nos informa o seguinte: f de 4 é maior que f de 3? Então é falso, pois o f de 4 ele é igual a menos 3, o f de 3 é igual a menos 2, e, portanto, o f de 3 é maior que o f de 4, contrariando a afirmativa que tinha sido passada aqui na letra B. Então aqui, ó, o f de 4 ele liga com o menos 3, e o f de 3 ele liga ao menos 2. Letra C. Menos 4 pertence à imagem de f? Então aqui nós temos o menos 4 e nós vemos que ele não recebe nenhuma flecha de um dos elementos de A. Portanto, o menos 4 ele não pertence à imagem de f. Então é falso. Então o menos 4 ele não pertence à imagem de f, pois não chega nenhuma flecha nele. Letra D. Menos 1 pertence à imagem de f? Então aqui nós temos o menos 1 recebendo a flecha do 1. Portanto, é verdadeira. O menos 1 ele pertence à imagem de f, pois o f de 1 é igual a menos 1, ou seja, menos 1 é a imagem de 1 através de f. Letra E. A imagem de f é igual a b? É falso, né? Pois aqui apenas os elementos menos 1, menos 2 e menos 3 estão recebendo aqui as flechas do domínio A. Então as imagens do domínio A, tipo, para cada elemento de A imagem é menos 1, menos 2 e menos 3. Os demais elementos de B, que é menos 4, menos 5 e menos 6, eles não recebem nenhum relacionamento, eles não recebem nenhuma flecha, portanto eles não fazem parte da imagem, eles fazem parte apenas do contradomínio da função. Então a imagem de f é igual a menos 1, menos 2 e menos 3, e b ele é igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Logo, a imagem de f está contida em b, e a imagem de f é diferente de b. Exercício 2. Então a gente pede que você pause o vídeo, possa tentar resolvê-lo. Após você resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Sendo f de R em R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, pergunta-se: o número 3 ele pertence à imagem de f? O B, o número menos 1 pertence à imagem de f? E C, o número menos 3 pertence à imagem de f? Então vamos resolver o A. O número 3 pertence à imagem de f? Então o número 3 ele pertencerá à imagem de f se existir um número real x, tal que f de x seja igual a 3. Então a condição para que f de x seja igual a 3, ela nos dá o seguinte, que x ao quadrado menos 1 é igual a 3. X ao quadrado vai ser igual a 4, x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então nós mostramos acima que existem dois números reais, que é menos 2 e 2, associando-se com o número 3, através de f. Logo, 3 ele pertence à imagem de f. B. O número menos 1 pertence à imagem de f? Então, da mesma forma, né, fazemos que f de x ele tem que ser igual a menos 1. Logo, x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a menos 1, portanto, x vai ser igual a 0. Logo, menos 1 ele pertence à imagem de f. E C, o número menos 3 pertence à imagem de f? Para o número menos 3, obtemos que x ao quadrado menos 1 ele é igual a menos 3, e, portanto, x ao quadrado é igual a menos 2. Equação que não tem solução no conjunto dos números reais. Logo, menos 3 ele não pertence à imagem de f. Gráficos de relações e funções. Através de gráficos das relações, podemos tirar algumas conclusões importantes, como, por exemplo, quando o gráfico de uma relação é o gráfico de uma função. Já vimos como representar uma relação de A em B num sistema de eixos cartesianos. Lembre-se de que A fica representado sobre o eixo do x e B sobre o eixo do y. Por exemplo, as relações. Então nós temos aqui S igual ao par ordenado x e y, pertencente ao produto cartesiano de R cartesiano B, ou seja, conjunto dos números reais cartesiano no conjunto dos números reais, tal que y vai ser igual a x mais 1. E t igual ao par ordenado x e y pertencente ao produto cartesiano, né, do conjunto dos números reais não negativo cartesiano no conjunto dos números reais, tal que x igual a y ao quadrado. Então ficam representados pelos gráficos seguintes. Então aqui nós temos a função S, ali o gráfico cartesiano é a sua representação gráfica, e aqui nós temos a função t, aliás, a relação t, desculpa,
nós temos a relação S e nós temos a relação T, né? Nós vamos descobrir se essas relações elas são funções ou não. Então, o problema que agora se coloca é o seguinte: dado o gráfico de uma relação, como reconhecer se essa relação é uma função? A resposta é simples. O fato de uma função f de a em b associar a cada elemento de A um único elemento de B é traduzido geometricamente assim. Toda reta paralela ao eixo do y, traçada por um ponto qualquer do domínio de f, corta o gráfico de f num único ponto. Então nós vamos traçar retas paralelas ao eixo dos y. E essa reta, ela só pode cortar um ponto no gráfico. Se ela cortar 2 pontos, esse gráfico, essa relação, não é uma função. Voltando agora às relações S e T do início, vemos que qualquer reta paralela ao eixo dos y corta o gráfico S num único ponto. Logo, S é uma função de R em R. Então aqui nós temos o gráfico da relação S, e aqui nós podemos ver, ó, aqui nós temos o eixo dos y, e aqui toda reta paralela a esse eixo, ele está cortando esse gráfico aqui em apenas um ponto. Portanto, nós podemos dizer que essa relação S ela é uma função. Agora, na relação T, nós vamos traçar ali retas paralelas ao eixo dos y e nós vamos ver que vai cortar em 2 pontos. Logo, T não é uma função de R em R. Então aqui ó, nós traçamos aqui o eixo dos y, aqui as retas paralelas aos eixos dos y e está cortando em mais de um ponto, né? Então ele cortou em mais de um ponto o gráfico da relação, então ele não é uma função. Então existem retas verticais que cortam o gráfico de T em 2 pontos distintos, portanto T não é uma função de R em R. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício. Após terminar o exercício, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 1. Determinar quais dos gráficos seguintes podem ser gráficos de funções. Então aqui na letra A, ele tem uma função que tem de x1, x2, x3, x4 em R, e ali o gráfico cartesiano, onde nós temos os pontos plotados, o x1, o x2, o x3, o x4. Então nós vamos traçar aqui as retas paralelas ao eixo dos y, e nós podemos perceber que em cada ponto ele só corta esse ponto. E não existe nenhum outro ponto aqui que esteja ligado, então ele só vai cortar ponto. Portanto, ele vai ser um gráfico de função. Então o gráfico em questão é o gráfico de uma função, pois as retas paralelas ao eixo y, que passam por x1, por x2, por x3 e x4, ele tem um único ponto da função pertencente a cada uma delas. Letra B. Então aqui nós temos a função x1, x2, x3 em relação ao conjunto dos números reais, né? Então f de x1, x2, x3 em R. E aqui nós podemos perceber que no x1 existe 2 pontos. No x2 apenas um ponto, no x3 temos 2 pontos. E quando nós traçarmos uma reta paralela ao eixo dos y, aqui por x1, ele vai cortar 2 pontos. Assim como em x3 também vai cortar 2 pontos. Logo, esse gráfico aqui desta relação, ele não é uma função. Então observe que as retas paralelas ao eixo y, que passam por x1 e x3, tem 2 pontos da função em cada uma delas, não podendo, portanto, o gráfico dessa relação ser o gráfico de uma função. Letra C, f de R em R. Então aqui nós temos o gráfico dessa função de R em R, onde nós podemos traçar aqui várias retas paralelas ao eixo dos y e cortará apenas um ponto desse gráfico desta relação. Logo, esse gráfico é uma função. Toda reta paralela ao eixo y vai interceptar a reta num único ponto, portanto, é o gráfico de uma função. Domínio e imagem no gráfico. Dado o gráfico de uma função f, temos o domínio de f é a projeção de seu gráfico sobre o eixo dos x. Então aqui nós temos um gráfico, aqui o gráfico de uma função f de x, e o domínio desse gráfico vai ser a projeção dele aqui no eixo do x. Então tudo isso aqui ó, seria o domínio dessa função. A imagem de f é a projeção do seu gráfico sobre o eixo dos y. Então aqui nós temos o mesmo gráfico, então nós vamos fazer a projeção aqui no eixo dos y e a sua imagem, a imagem dessa função seria esse intervalo aqui no eixo dos y, onde pegamos aqui essa extremidade, essa outra extremidade, por ser uma ligação contínua, todos os pontos compreendidos
entre essas duas extremidades no eixo dos y. Assim como no domínio, todos os pontos compreendidos entre essas duas extremidades, por ser um traçado aqui contínuo, no eixo do x. Exemplos. 1. Então aqui nós temos um gráfico de uma função, aí onde nós temos aqui o domínio da função e aqui nós temos a imagem da função. Então aqui nós temos que o domínio de f vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, pois ele está dentro desse intervalo aqui, né? Aqui ó, é um intervalo fechado, o ponto está preenchido no 1, então por isso que entrou o sinal de igual, maior ou igual, ou seja, ele é maior que 1, mas ele também é igual a 1, tem número igual a 1, porque o 1 está incluído. E aqui menor ou igual a 4. O 4 também está incluído, é um intervalo fechado. Caso você não saiba o que é intervalo aberto ou intervalo fechado, assista o vídeo 03, Conjuntos Numéricos, cujo link estará na descrição deste vídeo. E aqui a imagem, nós vamos ter o quê? Que a imagem de f vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, ou seja, ele está dentro desse intervalo aqui, entre 1 e 3. Inclusive 1 e 3, né? Incluído 1 e 3. Então, o y ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Essa é a imagem desse gráfico. Gráfico 2. Então, aqui nós temos o gráfico 2, onde nós temos aqui a projeção da imagem no eixo do y e a projeção do domínio no eixo do x. Então aqui nós temos que o domínio de f ele vai ser igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. Pois aqui também o gráfico ele é contínuo, então o domínio ele compreende todo esse intervalo aqui, incluído as suas extremidades, que é o menos 1 e o 2, pois aqui é intervalo fechado. Assim como no y também vai ser intervalo fechado, vai ser incluído o 1 e o 2. Então a imagem de f vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, que é o intervalo compreendido entre o 1 e o 2. Gráfico 3. Então aqui nós vamos ter que o domínio é o conjunto dos números reais e a imagem é o conjunto dos números reais também. Porque aqui ele vai infinito, né? Então ele vai seguindo infinitamente e nós não temos aqui a denotação dos valores, né? Então, domínio de f é igual ao conjunto dos números reais e a imagem de f igual ao conjunto dos números reais, pois ele pega aqui tanto positivo no y quanto nulo e negativo no y. Assim da mesma forma como o x aqui, né? Ele pega tanto positivo, pega o nulo e pega o negativo também no y. Por isso o conjunto dos números reais. 4. Aqui nós temos uma parábola, onde nós vamos ter que a imagem dessa função de f, ele vai ser o quê? Do zero para cima, né? Ou seja, do zero, incluindo todos os números positivos. Os números negativos não estão inclusos nessa imagem. E no domínio, ele está pegando os números negativos, o zero, que é nulo, e os números positivos. Então, o domínio dessa função vai ser igual ao conjunto dos números reais e a imagem de f vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, igual a zero porque ele tangencia aqui o zero, né? Então nós temos aqui um valor de x que vai dar zero no y, e maior que zero porque ele está aqui, ó, subindo, pegando o lado positivo, né, de y. E aqui também da mesma forma, né? Então ele vem aqui do lado positivo descendo até o nulo e depois ele continua subindo novamente pelo lado positivo. Ele não entra na área negativa do eixo do y. Por isso o y maior ou igual a zero. Exemplo 5. Nós temos aqui mais um gráfico de uma função. Aqui onde nós temos que a imagem de f vai ser o quê? 1 e menos 1. Por quê? Porque todos os valores de x que sejam menor ou igual a zero, o y é igual a menos 1.
e todos os valores de x que sejam maior que zero é igual a 1. Então veja bem, aqui não entrou o sinal de maior, de igual no maior, né? Ficou apenas maior que zero. Por quê? Porque é um intervalo aberto em 1. Pois o x igual a zero, ele já assume o valor de menos 1. Então o f de zero é igual a menos 1. E ele, para ser uma função, ele não pode ser f de zero igual a menos 1 e f de zero igual a 1. Ou f de zero é igual a menos 1, ou f de zero é igual a 1. Por isso que aqui ficou intervalo fechado em menos 1 e aqui aberto em 1, pois diz que f é uma função ou aplicação de A em B, C e somente C para todo elemento de x que pertence a A existir um único elemento y que pertence a B. Tal que o para-ordenado x e y pertence a f, a função. Então, aqui nós temos que o y é igual a menos 1 para todo x menor ou igual a zero e y igual a 1 para todo x maior que zero. Tá? Por ser intervalo aberto e aqui por ser intervalo fechado entra o sinal de igual. Caso você não saiba o que é intervalo aberto e intervalo fechado, mais uma vez, assista o vídeo 03, Conjuntos Numéricos, cujo link estará na descrição desse vídeo. Então aqui nós temos que o domínio dessa função é igual a R, conjunto dos números reais, pois aqui ele engloba todos os números, né? Nós não temos aqui o limite da numeração de x, ou seja, ele inclui aqui x igual a zero, e aqui os valores negativos de x, e aqui ele pega os valores positivos de x. E a imagem de f vai ser igual a menos 1 e 1, pois os únicos valores que o y assumiu foi o valor de menos 1 e o valor de 1. Por isso a imagem de f é igual a menos 1 e 1. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício, após terminar que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Determinar o conjunto imagem das funções dadas pelos gráficos abaixo. Então aqui nós temos o gráfico da letra A. Esse exercício aqui ele vai ter 5 letras, né? 5 gráficos. Para fazer análise a gente vai analisando individualmente. Então nesse primeiro gráfico aqui, nós temos ali a setinha apontando pela função aqui quais são a correspondência no y. Desculpa. Então aqui ele pega no menos 1 até o 1. Então esse intervalo aqui é a imagem dessa função, pois aqui o gráfico ele é contínuo, né? Então está saindo ponto de toda essa linha aqui, sai um ponto para y. Portanto, a imagem vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Da mesma forma, então, chegamos na letra B, que você possa pausar o vídeo e após terminar de resolver o exercício, você possa dar o play e acompanhar a solução da letra B. Exercício solução B. Então aqui nós temos um outro gráfico, onde nós vamos ter que a imagem desse gráfico vai ser o quê? Dessa função vai ser menos 1 e 1, os elementos menos 1 e 1, porque nós temos aqui dois pontos aqui traçados no gráfico cartesiano, cujo f de 2 é igual a menos 1 e f de menos 2 é igual a 1. Então a imagem dessa função vai ser igual a menos 1 e 1. Então aqui, letra C, a gente pede que você tente resolver, que você possa pausar o vídeo, após terminar que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Então, solução C. Aqui, para a gente ver aquela regra, né, da função, por exemplo, nós pegamos aqui retas paralelas ao y, vamos traçando aqui, e ele vai cortar a função em apenas, vai cortar nesse gráfico dessa relação em apenas um ponto, comprovando assim que este gráfico de relação é uma função. Então aqui nós temos essa função, esse gráfico dessa função, e a imagem vai ser o quê? Pegando dessa primeira extremidade aqui, traçando aqui para o y, até o infinito aqui desse gráfico, né? Da mesma forma do lado de cá. Então vai ser compreendido que y ele vai ter que ser maior ou igual que 1, pois ele está pegando aqui do 1 e subindo até o infinito aqui. Então aqui fazemos o traçado ali do gráfico no y, onde é que fica a imagem da função. Chegamos ali no intervalo compreendido dessa imagem, de tal forma que a imagem de f vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y tem que ser maior ou igual a 1. Então y maior ou igual a 1. Aqui nós chegamos na letra D,
a gente pede que você pause o vídeo, resolva a atividade da letra D e após você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Então aqui é a letra D, solução. Então aqui nós traçamos ali as retinhas, as setinhas, né, para o eixo do Y. Então nós podemos ver aqui que a imagem vai ser projetada aqui desse ponto 1 subindo, né, para o Y. Então vai ter que ser maior ou igual a 1. Ou, nesse caso aqui, o menos 1 ele é um intervalo aberto, ou seja, ele não está incluso. Enquanto aqui é um intervalo fechado no 1, ele está incluso, então ele é maior ou igual a 1. E aqui apenas, no caso, o y tem que ser menor que menos 1. Então aqui nós temos a imagem e ele vai vindo infinito, né? Então aqui nós não temos valores, então ele vai sendo projetado. Então a imagem vai ser igual a y, a imagem de f, né, igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y ele tem que ser menor que menos 1, pois aqui é intervalo aberto. Se é intervalo aberto, não entra o igual junto ao sinal de maior ou menor, por isso y menor que menos 1. Ou y, aqui é um intervalo fechado, y maior ou igual a 1. Funções crescentes e decrescentes. Observando o gráfico seguinte, nós temos ali o seguinte, f de a, primeiramente nós temos aqui, ó, o a ele é menor que o b, né? Então aqui nós temos o 0, aqui nós temos o a, que pode ser, por exemplo, 1, e aqui nós temos o b, que pode ser o 2, ou seja, o b ele é maior que a. Então a menor que b, b maior que a. E percebemos que aqui na função, o f de a, ele também é menor do que o f de b. Por quê? Porque o valor do y para o f de a, ele vai pegar aqui, né, no y. Ele está abaixo do valor do y do f de b, né, já que ali nós temos do 0 para a parte superior ali, é o valor positivo de y. Então o f de a vai ser menor que f de b. Se isso ocorre, por exemplo, que nós temos ali que a e b são dois números reais, quaisquer, sendo que a ele é menor que b, e ocorre que f de a ele também é menor que f de b, ou seja, quando o x cresce, ou quando o x vai aumentando, a função de x, o f de x, ele também cresce ou vai aumentando, nós temos aqui então que funções com esse comportamento chamam-se funções crescentes em R. Então, se nós temos A e B, o A é menor que B, o A é menor que B, e o f de A ele também vai continuar sendo menor que B, ou seja, à medida que o x vai aumentando o valor, o f de x vai aumentando também. Então, se A é 1 e o f de A é 1, aí quando for o B que é 2, o f de B vai ser 2, por exemplo. Então, ele está sendo maior do que o f de A. Ou seja, ele vai estar sempre aumentando o valor de y. Então, assim como o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta na função de f de x, nós temos que essa é uma função crescente em R. Então, aqui nós podemos perceber que a função está subindo, tá vendo? Ela está aumentando, né? Então, ela é uma função crescente em R. Analogamente, no gráfico seguinte, nós percebemos o quê? Que o A ele é maior que o B. Que o A ele é menor que o B, porém a função de A ela é maior que a função de B. Embora o A seja menor que o B, a função de A, o f de A, ele é maior que o B, pois o valor do y para f de A está acima do valor de y para o f de B. Então, o f de A é maior que o f de B. Então, nesse caso, nós temos uma função decrescente em R. Então, assim, se A e B são dois números reais quaisquer, com A menor que B, então ocorre que a função de A ela é maior que a função de B, ou seja, quando o x cresce, o f de x decresce, ele diminui, então quanto maior o x, menor o f de x, nós temos que esse comportamento caracteriza uma função decrescente em R. Exemplos. Função crescente em R. Então aqui nós temos aqui, à medida que o x ele vai aumentando, o f de x também vai aumentando. Então aqui nós temos uma função crescente em R. Função decrescente em R. Então à medida que o x está aumentando, o y está diminuindo. Então aqui o x está aumentando e o y está diminuindo, né? Então função decrescente em R. E aqui no terceiro exemplo, nós temos uma função não crescente e não decrescente em R.
Então essa função ela é não crescente e não decrescente. Então aqui ela vem diminuindo e aqui ela vem aumentando. Isso aqui é uma parábola, né? Então essa função é uma função não crescente e não decrescente em R. Bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo. A gente gostaria de deixar para vocês uma mensagem que está no versículo 17 do capítulo 3 de João, que nos diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Obrigado e até o próximo vídeo, no qual irei explicar sobre as principais funções.